Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal e esse é o segundo amigurumi da nossa série de amigurumis para o Natal. Esse boneco de neve ficou muito bonitinho, gostei muito de fazer. Eu produzi uma receita bem simples, bem fácil. Esse boneco de neve a gente faz bem rapidinho e vou dar uma dica aqui para vocês. Eu utilizei o fio Anne duplo, mas se você quiser um boneco de neve maior, se você produzir ele todo em fio chenille, você vai conseguir um boneco de neve bem maiorzinho e também vai ficar muito bonitinho. Então, pessoal, fiquem até o final, assistam até o final, porque temos dicas nesse vídeo e vocês também, no final desse vídeo, vão conseguir produzir um boneco de neve muito parecido com esse aqui, ou até melhor do que esse ficou, porque cada um vai dando o seu jeitinho. Então, pessoal, fiquem até o final, porque esse vídeo está muito legal e é bem facinho de fazer esse boneco de neve. Vamos agora iniciar a confecção do boneco de neve. E a gente vai fazer a estrutura de corpinho junto com cabeça. Então vai ser uma estrutura só. E logo aqui no início do vídeo, pessoal, eu indiquei a vocês um fio de textura tipo o da amigurumi, que é um fio mais grosso. O fio da amigurumi, ele comporta agulha de até 3,5. E o meu ponto, ele é muito apertado. Então, eu já fiz trabalhos com esse fio utilizando agulha de 4. Então, se você for utilizar o fio da amigurumi, o tex dele é de 492. Então, é um fio mais grosso. Por quê? Eu quero fazer esse boneco de neve, eu quero fazer ele um pouquinho maior. Então, se você for utilizar esse fio da amigurumi, como eu tenho um ponto muito apertado e eu vou confeccionar com ponto X, então eu até indiquei a agulha de 3,5, que é a agulha que o pessoal usa em média para esse fio, só que eu vou utilizar a agulha de 4. Esse boneco de neve, eu não vou utilizar o fio da amigurumi. Eu vou utilizar o fio Anne. Só que eu vou utilizar ele dobrado. Acho que já tem um vídeo aqui no canal. É o vídeo que eu ensino vocês a produzirem a primeira esfera na série do zero ao seu primeiro amigurumi. Então, nesse vídeo eu ensino vocês a utilizarem o fio duplo. E como que a gente faz para utilizar o fio duplo? A gente pega o fio que está saindo aqui de cima do novelo, normalmente, e a gente puxa aqui de dentro o fio da parte de dentro. Então, a gente consegue fazer com fio duplo e a gente consegue essa textura bem próxima ao fio da amigurumi, textura 492. Eu vou utilizar o fio duplo na confecção desses amigurumis de Natal por uma questão até de economia. Porque o fio da Anne é infinitamente mais em conta, pelo menos aqui na minha região, do que o fio da amigurumi. O resultado final fica muito bom, mas se você quer uma coisa mais aprimorada, se você for fazer uma encomenda, esses amigurumis de Natal eu vou fazer mais para uso pessoal. Se você quiser um resultado mais aprimorado, uma coisa mais refinada, aí você utiliza o fio com a textura já de 492, que é o que eu indico, para a gente conseguir um tamanho bom para esse boneco de neve. Mas esse resultado que a gente vai conseguir
com o fio duplo é um resultado muito bom também. Então, vocês podem fazer com fio duplo, que vai dar um resultado final também muito bom. E a primeira peça que a gente vai começar a confeccionar do boneco de neve é o corpinho, que vai ser cabeça e corpo. E a primeira parte que a gente vai fazer é começar pela cabeça. Então, a gente vai começar aqui a primeira carreira com 6 pontos baixos no anel. Então, a gente começa aqui 6 pontos baixos. E eu vou produzir essa peça com ponto X. Eu gosto de fazer o ponto X pegando as 2 laçadas por cima. A segunda carreira, a gente vai fazer 6 aumentos. Então, no final da segunda carreira, a gente vai conseguir 12 pontos baixos. Então, vamos fazer 6 aumentos. Aqui eu já fechei bem o anel e vamos partir para a terceira carreira. A terceira carreira, a gente vai começar as carreiras de aumentos. E a gente vai fazer um ponto baixo e um aumento. No final da terceira carreira, a gente vai ter um total de 18 pontos. Então, vamos fazendo um ponto baixo e um aumento. Vamos iniciar agora a quarta carreira. E a quarta carreira a gente vai fazer 2 pontos baixos e um aumento. Quando finalizarmos a quarta carreira, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Agora, pessoal, a quinta carreira a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar a quinta carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. E eu estou esquecendo de falar, pessoal, que a gente está repetindo esses padrões por 6 vezes. Então, quando a gente terminar a quinta carreira fazendo 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Vamos iniciar agora a sexta carreira e será a última carreira de aumentos. E a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente finalizar a sexta carreira, a gente vai conseguir um total de 36 pontos baixos. Vamos iniciar agora as carreiras retas e nós vamos fazer um total de 6 carreiras retas. Então, da carreira 7 à carreira 12, a gente vai fazer 36 pontos baixos por toda a volta. Finalizei, pessoal, a carreira 12 e antes da gente partir para a carreira 13, a gente já vai colocar os olhinhos de segurança. Eu vou utilizar o tamanho 10, mas vocês utilizem aí o que vocês acharem melhor. Ou o tamanho 8, se você quiser um boneco de neve com olhinho menorzinho. Ou se você quiser, utiliza o 10 mesmo. E se você tiver um meio termo, você pode utilizar também. A gente vai posicionar os olhinhos do boneco de neve entre as carreiras 9 e 10. A gente finalizou aqui a carreira 12. Então, como que eu faço para posicionar os olhinhos? Eu sempre pego essa parte aqui, que eu inicio e finalizo as carreiras, eu deixo sempre para trás. Então, eu vou virar aqui, deixar mais ou menos no meio aqui, né? Porque aqui que está iniciando e finalizando as carreiras, então eu pego aqui na frente. Então, eu vou escolher um ponto qualquer aqui entre a carreira 9 e 10. Então, se essa é a carreira 12, essa é a 11
essa é a 10. Então, eu vou escolher um ponto qualquer para o primeiro olhinho, porque para o primeiro olhinho não importa, desde que esteja na posição que você quer colocar, né? Eu quero deixar essa parte para trás. Então, aqui a gente tenta apertar bem para subir o máximo possível essas nervurinhas aqui do pino. Então, aqui eu coloquei o primeiro olhinho. Já posso colocar a trava, porque eu não vou alterar essa posição do primeiro olhinho. Então, já vou colocar a trava. Então, aqui, ó, para posicionar o segundo olhinho, a gente vai contar de um olho para o outro, ó. Esse já tá posicionado, então a gente conta aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, depois do sexto ponto, entre a carreira 9 e 10, então a gente conta aqui. Essa é a 12, 11, 10. Então, a gente vai colocar o olhinho aqui. A gente pressiona bem, como eu falei, para deixar essas nervurinhas bem livres, e pode colocar a trava também desse lado. Então, a gente aqui já colocou os dois olhinhos e vamos dar seguimento na confecção da cabecinha do boneco de neve. Vamos iniciar agora a carreira 13. E a carreira 13, a gente vai começar as diminuições. A gente vai fazer 4 pontos baixos e uma diminuição. Ao final da carreira 13, a gente vai ter 30 pontos baixos. Então, a gente começa aqui as carreiras de diminuição. E a diminuição, pessoal, na hora que vocês forem pegar a laçada, vocês ajustem bem aqui o fio, tensionem bem para evitar buracos. E vamos seguindo com 4 pontos baixos e uma diminuição até o final. Vamos iniciar agora a carreira 14 e vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Quando a gente finalizar a carreira 14, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. Agora, pessoal, antes de iniciarmos a carreira 15, que vai ser a última carreira da cabeça, a gente vai começar a encher essa cabeça. Então, a gente começa a colocar, vamos colocar enchimento até a altura aqui mais ou menos dos olhos. Então, a gente começa a colocar um pouquinho de enchimento aqui. E conforme a gente vai colocando o enchimento, a gente vai dando forma também. Vai ajustando os pontos. E aqui eu só vou colocar mais esse pouquinho, vou ajustar aqui os pontos, para não ficar muito difícil de trabalhar. Então, eu vou tentar apertar aqui bastante, para ele ficar bem abaixo, e conforme eu for fazendo a carreira, eu vou botando ele para baixo assim. Então, essa carreira, a carreira 15, ela vai ser a última carreira da cabeça. Depois dessa carreira 15, a gente já vai começar o corpinho do boneco de neve. Então, a carreira 15, a gente vai fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. E quando a gente finalizar a carreira 15, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Vamos iniciar agora a primeira carreira do corpinho do boneco de neve. E a gente vai fazer uma sequência de 2 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente terminar essa carreira, que é a primeira carreira do corpinho, a gente vai ter um total de 24 pontos baixos. E, pessoal, depois que o corpinho começar a dar um pouco de forma, a gente vai terminar de encher a cabeça.
porque eu tenho muita dificuldade de trabalhar com esse enchimento aqui na borda. Eu até enchi demais e eu não gosto de trabalhar com enchimento no limite ali. Tanto que eu gosto de encher quando eu já tô na última carreira, porque eu só faço uma carreira com aquele enchimento ali me atrapalhando. Então, vamos fazer um pouco, vamos deixar o corpinho da forma e depois a gente termina de encher a cabeça. Então, vamos seguindo com essa sequência de 2 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. A segunda carreira do corpinho, a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento. Quando a gente finalizar a segunda carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Então, vamos repetir esse padrão por 6 vezes. 3 pontos baixos e um aumento. Então, agora, pessoal, da carreira 3 à carreira 6, vamos fazer 4 carreiras retas. Então, vão fazer 4 carreiras com 30 pontos baixos. Então, vão ser 4 carreiras retas, que será da carreira 3 à carreira 6. Agora, pessoal, a gente vai iniciar a 7ª carreira. E a 7ª carreira, a gente vai fazer a sequência de 4 pontos baixos e um aumento, repetindo a sequência por 6 vezes. Quando a gente finalizar a 7ª carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos. Então, vamos fazendo essa sequência até o final. 4 pontos baixos e um aumento. Agora, pessoal, a partir da carreira 8 a carreira 11, ou seja, 4 carreiras, vocês vão fazer carreiras retas, vão fazer 4 carreiras retas. E essas carreiras vão ter 36 pontos baixos em toda a volta. Na carreira 12, vamos começar as diminuições. E a gente vai fazer o padrão de 4 pontos baixos e uma diminuição. Quando a gente finalizar a carreira 12, a gente vai ter um total de 30 pontos baixos. Então, vamos fazendo 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Aqui na diminuição, eu gosto de chamar sempre atenção para a gente puxar bem o fio para evitar buracos. Agora, antes da gente passar para a próxima carreira, a gente vai encher um pouco o boneco de neve. A gente vai dar mais forma na cabeça, então a gente vai colocar mais enchimento para dar mais firmeza aqui nessa cabeça e dar forma também, porque ela ainda estava muito mole. Então, a gente vai colocando enchimento, apertando. Quando a cabeça estiver bem firme, aí a gente começa a passar esse enchimento para o corpinho. Aqui, pessoal, antes de começar colocar o enchimento no corpinho, eu gosto sempre de dar uma ajustada aqui nos pontos. E agora a gente pode começar a encher o corpinho. Sem esticar muitos pontos, tá, pessoal? Porque vocês virem que já está uma quantidade boa de enchimento e tá começando a abrir os pontos, aí vocês parem de encher. É porque já tá uma quantidade boa. E agora a gente vai começar a pôr um pouco de enchimento no corpinho. Não coloquem muito para não dificultar a confecção dos pontos. Então, coloca uma quantidade, aperta bem. E depois, conforme a gente for fechando o corpinho, a gente vai enchendo mais. Agora, pessoal, a carreira 13, que a gente vai começar agora, a gente vai fazer uma carreira reta com 30 pontos baixos.
Então, a carreira 13 vai ser uma carreira reta. Então, a gente vai fazer 30 pontos baixos em toda a volta. Vamos iniciar agora a carreira 14. E a carreira 14 vai ser a sequência de 3 pontos baixos e uma diminuição. Então, vamos seguindo essa sequência. E no final, a gente vai ter 24 pontos baixos. Para ajudar esse boneco de neve ficar em pé direitinho, porque vocês podem perceber que eu não fiz isso aqui nesse Papai Noel, porque o objetivo desse Papai Noel não era ficar em pé. Então, ele não fica. Vocês podem ver que por ele ser todo redondinho aqui, ó, ele não fica em pé direitinho. Eu não fiz isso que eu vou fazer no boneco de neve, porque esse Papai Noel, como eu falei no vídeo do Papai Noel, o objetivo dele era ser ou chaveiro ou pingente de árvore. Então, não faz muito sentido fazer isso, porque não é o objetivo desse Papai Noel ele ficar em pezinho. Então, para ele ficar aqui, eu tenho que botar ele meio deitado assim, para ele ficar. Agora, esse boneco de neve, eu quero deixar ele em pezinho, porque ele pode ser usado como enfeite de mesa para o Natal. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para ele ficar em pé. Porque já pensou, fazer um João Bobo não dá certo. Então, essa carreira que a gente vai fazer agora, que é a carreira 15, a gente vai fazer uma carreira reta, só que a gente vai fazer ela toda em BLO. E o que é a carreira BLO? A gente vai pegar a alça de trás de cada ponto, porque assim a gente vai conseguir criar um degrau aqui que vai ajudar esse boneco de neve ficar mais posicionado, vai ficar com a base mais retinha. Então, vamos começar a carreira 15, que será 24 pontos baixos, só que feitos em BLO. Então, vamos começar aqui. Eu vou fazer os primeiros pontos, só para vocês relembrarem como é a carreira em BLO. Então, a gente aqui, olha, a gente vai pegar a alça de trás, os pontos têm 2 alcinhas, então a gente vai fazer essa carreira toda pegando as 2 alcinhas de trás. Então, vamos fazer 24 pontos baixos, pegando sempre a alcinha de trás. Terminei aqui, ó, vocês podem ver que vai facilitar bastante essa carreira que a gente fez para deixar o boneco de neve em pezinho. E agora vamos para a carreira 16. A carreira 16 a gente vai seguir com as diminuições para a gente fechar agora aqui o boneco de neve. Se você já quiser encher mais um pouco para ter mais facilidade para dar forma, você já pode encher mais um pouquinho. Eu vou deixar para encher quase na última carreira. Vamos agora iniciar a carreira 16, que vai ser 2 pontos baixos e uma diminuição. E vamos repetir por 6 vezes. Quando a gente terminar a carreira 16, a gente vai ter um total de 18 pontos baixos. Então, vamos seguindo com esse padrão de 2 pontos baixos e uma diminuição. Agora, antes de iniciar a carreira 17, eu vou encher um pouco mais aqui o corpinho. A gente vai enchendo, ajustando os pontos, dando esse formatinho arredondado aqui no boneco. E vamos iniciar agora a carreira 17. A carreira 17, a gente vai fazer um padrão de 6 diminuições
e a gente vai fazer um ponto baixo e uma diminuição. E antes da gente começar a última carreira, que vai ser a carreira 18, a gente agora tem que analisar se o boneco está com uma quantidade boa de enchimento. Se precisar de mais, coloquem agora, porque a gente vai fazer a última carreira. Então, vou colocar só mais um pouquinho aqui no meu, para ele não ficar mole. Mas também não pode colocar muito para não estufar os pontos. Vocês veem aí no de vocês se ele tá todo firmezinho, se está com forma, porque conforme a gente vai colocando o enchimento, ele pode ficar às vezes com algumas barrigas, igual aqui, por exemplo. Aí você tem que ver se tá faltando enchimento ou se ele está mal distribuído. Então a gente faz essa análise, se precisar de mais, coloca mais um pouquinho, vai apertando e vai dando forma no amigurumi. E aqui, pessoal, antes da gente fechar, a gente tenta acertar também essa carreira que a gente fez em BLO, para ver se ela fica bem retinha. Essa quantidade de enchimento, vocês têm que ver se ele não tá ficando muito estufado aqui, porque senão não vai adiantar muito essa carreira que a gente fez. Então, tem que colocar uma quantidade boa? Tem. Mas se você encher ele muito, essa carreira que a gente fez para deixar ele em pé, não vai adiantar, porque ele vai ficar estufado da mesma forma se você colocar muito enchimento. Então, empurra esse enchimento bastante lá pro fundo, para essa base aqui, ela não ficar estufada. Então, vamos finalizar a última carreira. A carreira 18 é a última carreira. E a gente vai fazer 6 diminuições. E eu volto depois com vocês pra gente arrematar. E é isso, pessoal. Vamos fazendo aí 6 diminuições. Cheguei aqui na última diminuição. E a gente não precisa cortar um fio muito longo. A gente pode cortar um fio razoável. Aqui vocês tentem ajustar para ele ficar retinho, essa base que a gente fez aqui. E agora, com a agulha de tapeçaria, a gente vai finalizar aqui com 3 pontos. Só 3 pontinhos é o suficiente. Então, a gente passa a linha na agulha. E aqui, pessoal, como é que a gente vai fazer? É como a gente já fez em todos os outros amigurumis. A linha, ela tá saindo aqui, a gente vai pegar as 2 alcinhas do ponto seguinte. Vamos botar assim, a gente vai pegar as 2 alcinhas do primeiro ponto junto com as alcinhas do último ponto, fica mais fácil. E a gente passa essa linha pra cá. Agora, a gente tá saindo aqui, porque a gente voltou. Então, a gente vai pegar as 2 alcinhas do ponto anterior e vamos pegar as 2 alcinhas do ponto que tá logo à frente. Então, essa é a segunda vez que a gente está fazendo esse ponto. E aqui a gente já vai pegar, ó, tá saindo aqui, a gente vai pegar a alcinha do ponto seguinte e pescar a alcinha do ponto logo à frente. Então, aqui a gente já fez 3 pontos, que é o suficiente para fechar. Agora aqui, esse ponto aqui, ó, ele fica meio altinho. Então, a gente vai pegar as 2 alcinhas dele e já vamos pegar a agulha e enfiar aqui no centro e puxar em qualquer ponto aqui na lateral. A gente puxa aqui em qualquer ponto e a gente aqui já finalizou o anel mágico. Ajeitem aqui para ver se ele vai ficar em pezinho.
E ó, ficou em pezinho direitinho. E aqui, pessoal, eu estou usando fio duplo. Então, eu vou arrematar dando 2 nozinhos aqui e puxar o fio e empurrar o fio aqui para dentro. Se você não estiver usando fio duplo, estiver usando um fio só, o que você vai fazer? Você vai pegar a alcinha aqui de um ponto. Aí é até bom pegar uma agulha mais fina. Você pega aqui, ó, 2 alcinhas de um ponto e aqui você vai fazer um nozinho. Você pega o fio aqui e vocês façam um nozinho. Eu vou fazer conforme eu estou orientando, porque se você não estiver usando um fio duplo, aí vocês façam dessa forma que eu estou fazendo aqui. Então, dei um nozinho e agora, como a gente deu esse nó, a gente precisa da agulha. E, pessoal, quem arrematou dando esse nozinho vai ter que passar a linha novamente na agulha. Então, aqui, ó, vocês podem ver que o nozinho tá aqui. E como que a gente vai esconder esse nó? A gente vai enfiar aqui, ó, na extremidade do ponto onde a gente deu esse nó e a gente vai puxar esse fio lá pra frente. Puxa para esconder esse nó e aqui vocês ajeitem depois, né, para não ficar repuxado. Pode vir aqui com a pontinha, eu já nem sei mais onde estava o nó. Eu acho que era por aqui. Então, vocês ajustem aí e corta aqui rente. E agora aqui a gente põe esse fiozinho pra dentro. Então, aqui a gente finalizou o corpinho do boneco de neve. Agora, a gente vai iniciar a confecção do bracinho do boneco de neve. E a gente começa na primeira carreira com 6 pontos baixos no anel. Então, vamos fazer na primeira carreira 6 pontos baixos. Aqui a gente fecha o anel. A segunda carreira a gente vai fazer uma sequência de 1 ponto baixo e 1 aumento. E a gente vai repetir esse padrão por 3 vezes. Quando a gente finalizar a segunda carreira, a gente vai ter 9 pontos. Agora, vamos fazer 2 carreiras retas com 9 pontos baixos. Então, a carreira 3 e a 4, a gente vai fazer 9 pontos baixos por toda a volta. A carreira 5, a gente vai fazer uma sequência de diminuição e a gente vai fazer 1 ponto baixo e uma diminuição e a gente vai repetir por 3 vezes. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai voltar para os 6 pontos. Então, vamos fazendo 1 ponto baixo e uma diminuição. Agora, pessoal, antes da gente iniciar a carreira 6, a gente já vai encher um pouquinho aqui essa mão, porque depois fica mais difícil para a gente encher. E aqui, pessoal, é bem pouquinho o enchimento mesmo, porque ela já é uma mãozinha mais avantajada. Então, nessa parte aqui da mãozinha, é pouquinho enchimento que a gente coloca. Se tiver uma pinça, ela auxilia, ajuda bem nessas peças que são menorzinhas. Então, aqui pode colocar bem pouquinho mesmo, que é só para dar um formatinho aqui na mãozinha e ela não ficar molenga. E agora a gente vai fazer uma sequência de 3 carreiras retas com 6 pontos baixos. Então, da carreira 6 à carreira 8, a gente vai fazer 6 pontos baixos por toda a volta. E agora, pessoal, antes de finalizar, a gente puxa aqui um pouco
Não finalizem ainda. E a gente vai encher um pouco o bracinho. É bem pouquinho mesmo, só para ele não ficar mole. E aqui é bom você ter uma pinça, porque ela auxilia bastante essa parte da gente encher aqui. E aqui, pessoal, eu até botei muito pro fundo, mas a intenção é encher essa parte reta aqui. Então eu vou pôr mais um pouquinho, que é para dar firmeza mesmo nessa parte do bracinho, porque a mãozinha aqui a gente já encheu. E aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar esse bracinho com 3 pontos baixíssimos. Então, a gente pega aqui no primeiro ponto e a gente tenta pegar as 2 alcinhas do último ponto. Então, a gente pega aqui o primeiro, vira e tenta pegar as alcinhas aqui do último ponto. E aqui a gente passa, dá uma laçada, aqui tem que ser agulha por cima mesmo. Então, aqui a gente vai fazer ponto baixíssimo. Então, a laçada que a gente puxou, a gente finaliza. E agora a gente vai fazer mais 2. Então, a gente pega o próximo ponto, pega o ponto de trás, puxa a laçada e finaliza o ponto baixíssimo. E agora aqui a gente vai fazer o último ponto baixíssimo, que aí a gente pega aqui, ó, no meizinho do ponto. E fizemos o terceiro ponto baixíssimo. Aqui vocês deixam um fio razoável, porque a gente vai costurar o bracinho no corpinho. Agora, vocês repitam essa receita para fazer o segundo bracinho. E agora a gente vai prender esses bracinhos no corpinho. E a gente prende, pessoal, mais ou menos, dá uma distância aqui, ó, de 3 pontos para prender o bracinho. 3 pontos do olho e aqui a gente posiciona o bracinho. Eu vou prender ele bem rente aqui, porque aqui vai passar o cachecol. Então, não deixe muito mais de 3 pontos, senão vai ficar muito lá atrás. Então, vocês contem aqui do olhinho, 1, 2, 3. Tenta aqui botar numa reta e posicionem o bracinho. Eu gosto de prender com alfinete. Vou prender bem aqui embaixo para não atrapalhar costurar. E aqui eu vou posicionar o do lado de cá para ver se ficou numa posição razoável, né? Os dois. Então aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou contar 3 pontos do olhinho e vou posicionar o bracinho. E aqui, pessoal, a gente vai prender esse bracinho com 3 pontos aqui, já é o suficiente, não precisa passar muito ponto, então é bem simplesinho de prender o bracinho. E aqui o cachecol, como eu falei, ele vai dar acabamento aqui. Então eu vou prender ele bem aqui na extremidade da cabeça. E vocês também ajustem aí, pessoal. Eu estou achando que 3 pontos está muito longe, então eu vou dar a distância aqui na hora de pregar de 2 pontos só. Não vou desprender não, só vou atentar na hora de pregar, eu vou dar a distância de 2 pontos do olhinho, que eu achei que ficou muito distante. E esse bracinho vai ser bem simples de costurar. A gente faz da seguinte forma: a linha tá saindo do bracinho, a gente pega um ponto no corpinho, passa a agulha, passamos a agulha pelo corpinho e agora a gente pega um ponto no bracinho.
Pega aqui as duas alcinhas do ponto no bracinho. Passou pro bracinho, agora a gente vai no ponto da lateral, ainda no bracinho, e traz esse fio para trás. E aqui a gente pega um ponto no corpinho, passa a agulha aqui no corpinho. E agora a gente pega mais um ponto aqui no bracinho, aqui mais para a extremidade, e daqui a gente já vai pegar um ponto, a gente enfia a agulha aqui, ó, na lateral do bracinho, e a gente enfia já no corpinho e puxa aqui na parte de trás do boneco. Você já pode puxar ali para trás. Então aqui, ó, vocês verifiquem se o bracinho tá bem preso. Ó, tá bem presinho. E agora eu não vou finalizar aqui, apesar como eu estou fazendo com fio duplo, eu já posso finalizar. Se você não estiver fazendo com fio duplo, você espera o fio do outro bracinho e finaliza os dois juntos. Então, dá 2 nós. Corta rente. Aqui eu vou utilizar a pinça, mas você pode usar até a própria agulha e a gente enfia esse pontinho aqui para dentro do corpinho. Agora, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa no outro bracinho, costurar da mesma forma. Agora, pessoal, que a gente finalizou os bracinhos, a gente vai confeccionar o nariz. O fio que eu tenho aqui, laranja, é esse fio aqui, é o fio da Bella. E a textura desse fio, ele é bem mais grosso. Eu cortei aqui, mas eu esqueci de ver qual é a textura. Ele é um fio bem mais grosso, eles recomendam a agulha de 2,5. Como o meu ponto é apertado, eu vou fazer com a agulha de 3,5. E eu não vou fazer o nariz com fio duplo. Então, pessoal, vocês vão ter que ajustar aí pro que vocês têm de fio laranja. O fio que eu tinha era esse. E eu vou fazer com a agulha de 3,5. O nariz, ele é bem facinho de fazer. São poucas carreiras. E a gente vai começar esse nariz com 4 pontos baixos no anel. Então, a gente pega aqui o anel mágico e vamos fazer 4 pontos baixos. E aqui a gente fecha o anel, podemos fechar o anel. E esse boneco de neve, ele tem um nariz meio avantajado. A segunda carreira, a gente vai fazer uma sequência de um ponto baixo e um aumento 2 vezes. Então, a gente faz um ponto baixo, um aumento. E mais uma vez, um ponto baixo e um aumento. Quando a gente terminar essa carreira, esse fio da Bella, eu gostei da textura dele, mas sério, vocês podem até comentar aqui para ver se vocês têm essas dificuldades que eu tenho. Porque ele parte muito. Eu não sei se é a agulha que eu utilizo, eu vou até tentar comprar umas agulhas melhores, porque eu não sei se é a agulha, o gancho dela não é muito bom. Eu não sei. Eu gostei da textura dele, ele é um fio macio, mas ele parte demais com o meu ponto. Então, mais um ponto baixo, voltando aqui, e o último aumento. Então, como nós fizemos 2 aumentos, a gente finalizou a segunda carreira com 6 pontos. Então, vamos fechar bem aqui esse anel, porque aqui vai ser a pontinha do nariz. Então, ele tem que ficar bem fechadinho.
E aqui a gente já coloca essa linhazinha do anel aqui para dentro para não atrapalhar. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma carreira reta com 6 pontos. A terceira carreira, a gente vai fazer uma carreira reta com 6 pontos. É meio enjoadinho de fazer esses trabalhos pequenos, mas com um pouquinho de paciência a gente consegue. E uma coisa eu tenho que relatar para vocês, eu sou muito devagar no crochê. Sempre fui assim, eu não consigo fazer rápido. Contem aí também, pessoal, nos comentários a experiência de vocês. Se vocês conseguem fazer os pontos mais rápidos. Minha mãe faz muito rápido, agora eu sou muito devagar. Agora, pessoal, a gente vai finalizar com um ponto baixíssimo. Ou melhor, vamos finalizar com 2 pontos baixíssimos para ele ficar bem retinho aqui, porque a gente vai colar esse nariz. Ai, pessoal, eu tenho que fazer um relato para vocês, depois eu vou até fazer um vídeo, não tem nada a ver com o amigurumi, mas é um relato sobre uma doença que eu tenho, e é a fibromialgia. E quando eu estou em crise, aí que meu trabalho não rende, pessoal. No momento, eu estou fazendo um tratamento com cúrcuma e deu uma aliviada boa nas minhas dores. Mas hoje tá um dia difícil, então meu trabalho fica infinitamente mais lento. Então é isso, pessoal. Aqui eu fiz 2 pontos baixíssimos e a gente vai cortar aqui. A gente corta o fio, puxa. E agora, como a gente vai colar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar aqui as 2 alcinhas do ponto seguinte aqui, só para a gente puxar esse fio para dentro. Então a gente dá uma laçada e puxa aqui para dentro. Vou cortar aqui mais um pouquinho o fio que tá muito comprido, e com a ajuda da pinça eu vou colocar isso para dentro, esse fiozinho aqui. Nesse nariz, pessoal, a gente não vai precisar colocar muito enchimento. A gente vai colocar bem pouquinho, só para ele não ficar mole. Então, é bem pouquinho mesmo, é uma bolotinha só de enchimento. Eu vou apertar ela bem assim e vou tentar colocar essa quantidade, ó, bem pouquinho. Até porque no laranja a gente não pode exagerar no enchimento, porque senão ele vai ficar aparente. Então, aqui a gente é pouquinho mesmo, é só para o nariz ficar com uma forma, não ficar mole. Então, a gente vai colocando bem pouquinho enchimento. E até para ajudar a gente na hora de colar, dar uma forma no nariz. Vocês vão ajustando esse pouquinho de enchimento. E aqui, olha, foi o que eu falei, não dá para colocar muito, porque senão ele fica aparecendo. Mas vocês viram que depois que eu coloquei o enchimento, ele deu uma forma aqui no narizinho. Então é bem pouquinho mesmo. E agora a gente vai posicionar esse nariz aqui no boneco. E esse nariz, ele fica bem no centro aqui dos 2 olhinhos. Então, a gente vai ter que dividir mais ou menos aqui o meio e a gente vai colar um pouco abaixo do nariz. É pouca coisa abaixo. Não é assim no meio, é do meio do olho para baixo. Então, a gente posiciona aqui mais ou menos e vamos passar cola, porque com a cola vai ser bem mais simples de pregar o nariz.
Aqui, pessoal, a gente vai passar um pouquinho de cola, espalha bem na bordinha aqui. Posiciona mais ou menos como eu falei, do meio para baixo e no centro. Pressiona um pouquinho para colar. Depois que ele colar, a gente dá o ajuste, para ele não ficar tão achatado. Aqui eu vou tentar abrir um pouquinho aqui, para ver se ele fica mais pontudinho. Aí vocês vão ajustando aí no boneco de vocês. E aqui a gente finalizou o nariz. Vocês vão apertando assim para ele ficar mais pontudinho. Agora, pessoal, a gente vai bordar a boca do boneco de neve. E eu vou utilizar o fio Anne preto, que é o fio que eu tenho aqui. Então, pessoal, é bem simplesinho de bordar a boca. Então, vocês peguem o fio Anne. Eu já passei aqui na agulha de tapeçaria ou pode ser agulha de bordado. E a gente vai marcar primeiro onde vai bater a boca. E ela bate mais ou menos uma carreira abaixo do olho, pegando no meio do olho. Então a gente pega aqui vai bater um lado da boca e do outro lado a mesma coisa, mais ou menos ali no meio do olho, a gente e uma carreira abaixo, a gente vai marcar o outro lado. E a boca, a altura dela, ela passa bem aqui abaixo do nariz, uma carreira abaixo do nariz, porque não dá para botar muito abaixo por conta do cachecol que a gente vai fazer. Então, é uma carreira abaixo aqui também do nariz. Então, a gente aqui já marcou mais ou menos onde vai ser, onde a gente vai bordar a boca. E primeiro a gente vai bordar a boca em si. E depois a gente vai finalizar com aquele detalhezinho para dar aquele semblante como se o boneco estivesse sorrindo. Então, a gente pega o fio, um ponto aqui atrás, e a gente vai passar a agulha exatamente onde vai começar a boca. Então, é onde está saindo ali o alfinete. A gente pega, deixa um pedacinho aqui atrás, e aqui a gente vai passar por trás desse alfinete que a gente marcou aqui. A gente vai passar aqui por trás dele. Então, vocês pegam, passa o fio aqui por trás e a gente traz o fio onde vai terminar a boca. Só que daqui a gente vai pegar a agulha e vai voltar onde está saindo esse alfinete aqui azul, que é do meio da boca. Então, a gente vai passar o fio e vamos voltar com a agulha para cá. Então, a gente passa esse fio. Não puxem muito, porque senão a boca vai ficar repuxada. Então, agora que a gente já sabe que a marcação do meio da boca é aqui, então a gente já pode tirar esse alfinete. Então, dá uma puxadinha, porque também ela não pode ficar frouxa. E aqui, onde está saindo o fio, a gente vai passar a agulha no mesmo lugar e vai trazer aqui para esse alfinete para a gente fazer o detalhe da boca, para mostrar como se o boneco estivesse sorrindo. Então, pode tirar esse alfinete também. E aqui, esse pontinho é para segurar a boca arqueada. Porque senão, se não fizer esse ponto, ela fica reta. E aqui foi o que eu falei. Aqui a gente vai fazer aquele detalhe. É um risco que a gente vai fazer aqui, como se o boneco estivesse sorrindo. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar, vai trazer esse fio aqui para baixo aqui do ponto, ó. E a gente sobe aqui, ó. Sobe aqui na transversal.
Então, a gente vai fazer um risquinho aqui, ó. E aqui, para finalizar esse risco, a gente vai pegar a agulha no meio e vamos trazer aqui para a extremidade aqui da boca. Então, aqui a gente já imagina aqui, ó, um pouquinho acima, para dar aquele detalhezinho como se o boneco estivesse sorrindo. Então, aqui a gente já fez do lado de cá, ó, vocês estão vendo o risquinho? E agora a gente vai fazer esse detalhe do lado de cá, só que do lado de cá a gente só vai fazer uma vez, porque a gente já pegou aqui na transversal e aqui a gente já traz o fio para a parte de trás para a gente arrematar. Tem que sair no mesmo lugar para a gente poder arrematar. Aqui vocês não puxem muito, porque senão não vai dar aquele risquinho. Agora aqui atrás a gente vai finalizar com 2 nó, corta a rente e com a ajuda da pinça ou a parte de trás da agulha a gente empurra esse nozinho aqui para dentro do corpinho. Então, pessoal, aqui a gente bordou a boquinha do boneco de neve. Bem simplesinho de fazer. Agora, pessoal, a gente vai iniciar a confecção do chapéu do boneco de neve. E o chapéu, pessoal, do boneco de neve vai ser preto. Então, da mesma forma que eu já estava fazendo, eu vou utilizar o fio Anne dobrado. A primeira carreira do chapéu, a gente vai começar com um anel mágico e vamos fazer na primeira carreira 6 pontos baixos no anel. Aqui vocês finalizam o 6º ponto, fechem bem o anel, deixa ele bem fechadinho. E a segunda carreira a gente vai fazer 6 aumentos. Quando a gente finalizar a segunda carreira, a gente vai ter 12 pontos baixos. Então, vamos fazer 6 aumentos. A terceira carreira vamos fazer 1 ponto baixo e 1 aumento. E vamos repetir esse padrão por 6 vezes. No final da terceira carreira, a gente vai ter 18 pontos baixos. A quarta carreira, a gente vai fazer a última carreira de aumentos e a gente vai fazer o padrão de 2 pontos baixos e 1 aumento, repetindo por 6 vezes. Quando a gente finalizar a quarta carreira, a gente vai ter 24 pontos baixos. Agora, pessoal, para a gente subir a lateral da cartola, que esse chapéu é uma cartola, a gente vai fazer a quinta carreira em BLO. Então, a gente vai pegar só a alça de trás e vamos fazer uma carreira reta com 24 pontos baixos. Então, essa carreira, a quinta carreira, ela vai ser toda em BLO e vamos fazer uma carreira reta com 24 pontos baixos. Então, aqui a gente vai começar a confeccionar a lateral da cartola. Então, vamos fazer 24 pontos baixos em BLO, pegando só a alcinha aqui, ó, de trás do ponto, porque aqui a gente vai conseguir fazer esse arredondado, que a gente vai descer as carreiras, né? No caso, a gente vai subir, só que elas vão dar esse efeito de lateralidade do chapéu. Agora, pessoal, vamos iniciar a lateral do chapéu da cartola do boneco de neve.
E para fazer a lateral desse chapéu, a gente vai fazer agora 5 carreiras retas. Então, da carreira 6 à carreira 10, a gente vai fazer 5 carreiras retas com 24 pontos baixos. Então, vamos iniciar agora a carreira 6 e vamos fazendo 24 pontos baixos em toda a volta até a carreira 10. Vamos iniciar agora a carreira 11. Então, para a gente descer, né, aqui a lateral do chapéu, a carreira 5 a gente fez ela toda em BLO, que a gente pegou as alcinhas de trás do ponto. Agora, para a gente subir a aba aqui do chapéu, que a gente vai começar a construir a aba do chapéu, a gente vai ter que tem que conseguir esse efeito contrário. Então, agora a gente vai pegar a alça da frente do ponto. Aqui, para a gente descer a aba, a gente pegou a alça de trás. Agora, a gente vai fazer o contrário. A gente vai fazer essa carreira 11 toda em FLO, que no caso a gente vai pegar a alça da frente dos pontos. E além da gente construir essa carreira em FLO, a gente vai fazer um padrão de aumentos. Então aqui, ó, vocês estão vendo que a alcinha vai ficar para trás. Essa alcinha que a gente está deixando para trás, ela vai favorecer na hora da gente subir a aba aqui do chapéu. Então, além da gente pegar a carreira 11 em FLO, a gente ainda vai fazer um padrão de 6 aumentos. E a gente vai fazer a sequência de 3 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente terminar essa carreira, a gente vai ter um total de 30 pontos. Então, vamos fazer ela toda em FLO e vamos fazer 6 aumentos. Então, vamos manter nesse padrão de 3 pontos baixos e um aumento até o final da carreira. Aqui, ó, vocês já conseguem perceber que ela já começa a dar, ó, uma entortadinha para cima. Isso que vai ajudar a dar o efeito da aba aqui no chapéu. Agora que a gente, ó, já virou a aba do chapéu, a gente vai fazer mais uma carreira de aumentos. Então, a carreira 12, a gente vai fazer o padrão de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. Quando a gente finalizar essa carreira, a gente vai ter 36 pontos baixos. Então, vamos fazer. Aqui a gente volta a fazer normalmente 4 pontos baixos e um aumento. E a gente vai seguindo até o final fazendo esse padrão. Agora, pessoal, as carreiras 13 e 14, a gente vai fazer 36 pontos baixos por toda a volta. Então, a gente vai fazer aqui 2 carreiras retas, para a gente deixar essa aba um pouquinho maior. Então, a gente vai fazer 36 pontos baixos por toda a volta, por 2 carreiras. E aqui, pessoal, a gente já pode finalizar o chapéu e a gente vai fazer aqui 2 pontos baixos. Aqui a gente pode cortar a linha. E, pessoal, eu vou colar esse chapéu na cabecinha aqui do boneco de neve. Antes da gente colar, a gente vai aproveitar que a gente está com a linha preta e vamos fazer os botões. Como eu vou colar, eu já vou puxar esse fio aqui para dentro, para a parte de dentro. Então, aqui eu vou puxar ele até mais ou menos na metade da aba aqui. Vou pegar mais um ponto aqui. A gente pega uma alcinha aqui de um ponto
e passa, puxa essas linhas, no caso eu estou usando 2 fios, até mais ou menos metade aqui da aba do chapéu. Não precisa dar nó, porque a gente vai colar. E já que eu puxei até aqui, eu acho que eu vou puxar aqui pra dentro, porque a gente vai ter que colocar enchimento aqui nesse chapéu. A gente não vai colocar muito, mas vamos ter que colocar uma quantidade razoável de enchimento, porque senão qualquer coisa que apertar ou encostar vai deformar o chapéu. Então, já que a gente vai colar e colocar enchimento, eu vou puxar esse fio aqui para dentro do chapéu. Vou puxar aqui. Aqui não vou cortar muito rente, vou cortar o suficiente para ele ficar aqui dentro. E antes da gente finalizar essa parte aqui do chapéu, a gente vai fazer os botões, porque aí a gente termina com a linha preta. Vamos iniciar aqui, eu fiz já o primeiro botão e a gente vai fazer o segundo. Vou fazer o segundo com vocês. A gente vai fazer 4 pontos baixos no anel. Então, a gente começa aqui com 4 pontos baixos no anel e é só isso, o botão é só isso. Então, vamos fazer aqui. Não deixe esse daqui muito apertado, porque a gente vai ter que fechar esse anel com ponto baixíssimo. A dificuldade do botão é fechar para deixar ele redondinho assim. Agora aqui a gente fecha bem esse anel, fecha o máximo que vocês conseguirem. Aí vocês estão vendo que ele não fica fechado, ele não vai encontrar um ponto no outro. Então, o que que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar nesse primeiro ponto aqui, e aqui vocês podem alargar a alcinha para você conseguir pegar o primeiro ponto. Ver se o anel tá bem fechado. Então aqui, olha, vocês virem a agulha e com o gancho vocês tentem pegar as 2 alcinhas aqui do primeiro ponto. Depois que você conseguir pegar, você ajusta bem aqui, porque não pode ficar frouxo. Puxa bem o fio e aqui a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar esse anel. Fez o ponto baixíssimo, a gente vai cortar aqui o fio, puxa bem o fio do anel para ver se ele tá bem fechado. Aqui você pode cortar rente, porque a gente vai colar esse botão, então a cola aqui não vai deixar ele desmanchar. E aqui, para terminar de finalizar, a gente vai pegar e vai puxar esse fio aqui para dentro. Então, dá uma laçada aqui e puxa aqui para dentro. Então, aqui a gente puxa bem, né, para ele ficar bem redondinho. E aqui a gente puxou aqui para dentro, né, o fio, a gente pode cortar rente também, porque a gente vai passar cola e essa cola não vai deixar esse fio, esse ponto desmanchar. Então, aqui a gente fez os 2 botões e a gente vai posicionar os botões mais ou menos aqui no meio, não tem uma posição muito precisa. A gente distribui esses 2 botões aqui, dando uma distância de uma carreira de um para o outro. Então, põe umzinho mais para cima. Eu vou colocar um alfinete só para a gente posicionar aqui e ter uma ideia. Eu nem vou botar alfinete, pessoal. Eu já vou passar cola e já vou posicionar o primeiro botão. Então, aqui, vocês passem um pouquinho de cola, principalmente em cima dessas linhas que a gente não fez nó, para não correr o risco de desmanchar. Então, aqui na reta do nariz, eu vou dar a distância de 3 carreiras
e vou colar o primeiro botão. E aqui na hora de colar, vocês ajustem ele. Vocês deixam ele mais fechadinho, vão apertando assim e ajustando o botão, para ele ficar bem redondinho. O segundo botão a gente vai colar logo abaixo com uma distância de uma carreira do outro. Então a gente vai colar ele logo abaixo aqui, com a distância de uma carreira do primeiro botão. Passar a cola no segundo, bem ali nas linhas que a gente não deu nó, para elas não desmancharem. E aqui a gente faz a mesma coisa. Vai colando e vai deixando ele mais redondinho possível. Então aqui a gente já colou os dois botões. Agora que a gente colou os dois botões, a gente vai finalizar o chapéu. E como eu havia dito para vocês, o chapéu a gente vai ter que colocar o mínimo aqui de enchimento. Porque senão qualquer movimento que fizer ele vai deformar. Então não é para colocar muito enchimento, até porque o contraste, né? Se você encher ele muito, vai abrir os pontos e vai ficar aparecendo o enchimento. É só uma quantidade para, se caso apertar aqui acidentalmente, né? Ou até no manuseio mesmo, qualquer apertãozinho que der vai deformar. Então é um pouquinho mesmo, ó. Essa quantidade que eu botei já foi até o suficiente. E é isso, não precisa colocar muito enchimento. Antes de colar o chapéu, a gente tem que tentar deixar essa aba aqui, ó, bem retinha. Ela já tá bem retinha e a gente vai posicionar o chapéu. Agora, pessoal, vai do gosto pessoal de cada um. Eu vou posicionar o meu chapéu, o chapéu do meu boneco, bem centralizado. E na hora que eu for colando, eu vou dar essa puxadinha aqui na aba. E aí vocês ajustem do gosto de vocês. E aqui eu vou colocar uns alfinetes, porque como eu quero o meu chapéu mais centralizado, aí se você gostar mais para trás, ou mais para frente, ou para um lado, ou meio de ladinho assim, o que a gente vai fazer? Já posicionei mais ou menos onde eu quero, e eu vou colocar alfinetes bem aqui em cima. Por quê? Eu quero dar esse efeito da aba viradinha. Então, eu não posso colocar alfinete onde eu vou passar a cola. Então, a gente vai colocar os alfinetes mais para a parte de cima, para não atrapalhar na hora que eu for colar. Porque na hora que eu for colar, eu vou dar uma puxadinha, passar uma cola, segurar. Porque eu quero dar esse efeito viradinho aqui na aba. Então, eu vou posicionar mais ou menos onde vai ficar o chapéu. Então, aqui já tá o suficiente. E agora, como eu falei com vocês, eu vou ir passando a cola e vou ir puxando essa aba, porque eu quero dar esse efeito da aba levantadinha. Então, eu vou passar um pouquinho de cola, vou deixar mais ou menos 2 carreiras. E vou passar a cola. Então, eu vou passar, ó, um pouquinho de cola aqui, onde eu vou querer colar a aba do chapéu. E vou segurar. Ó, aqui eu já tinha puxado a aba, vocês podem ver que ela tá levantadinha. Aí eu seguro até essa cola firmar. Agora aqui, ó, na lateral aqui, eu vou puxar um pouquinho a aba. E aqui já tá até com um pouco de cola. Aí eu levanto um pouquinho e passo mais um pouquinho de cola. E assim eu vou fazendo em toda a volta do chapéu do boneco. Então, eu tenho que também ajustando aqui, porque senão
eu puxo muito para cá e vai chegar aqui, não vai dar certo. Então a gente tem que ir fazendo esse trabalho aos poucos. Então eu colei esse lado aqui, agora eu vou colar um pouquinho esse lado de cá, para eu conseguir dar esse efeito da aba puxada em toda a volta do chapéu. E vocês vão fazendo isso, pessoal, até finalizar e colar o chapéu todo. Pessoal, terminei de colar o chapéu e agora a gente vai iniciar a confecção do cachecol do boneco de neve. Como eu estou usando fio dobrado, eu vou fazer essa mistura de vermelho e verde para o cachecol do boneco. Mas se você estiver utilizando o fio na espessura que eu indiquei, que é um fio mais grosso, para a gente utilizar uma agulha de 4 milímetros, então você escolhe a cor que mais te agradar para o cachecol do boneco. Pode ser cor única. Se você tiver em casa aquelas lã mescladas, eu tinha uma aqui, mas acabou. Essas lãs mescladas vai ficar um cachecol bem bonito. E eu vou mesclar essas duas cores aqui, vermelho e verde, para fazer o cachecol. Então, a gente vai iniciar o cachecol fazendo 42 correntinhas. Então, a gente começa aqui e vamos subir 42 correntinhas. E não façam elas muito apertadas, porque senão na hora que for pegar o ponto baixo, vai ter um pouquinho de dificuldade. Agora, pessoal, que a gente finalizou as 42 correntinhas, a gente vai pular a primeira e vamos voltar fazendo 40 pontos baixos. Então, vamos fazer 40 pontos baixos. Finalizei o último ponto e aqui a gente vai desmanchar esse nó corrediço. A gente desmancha o nó corrediço. Aqui a gente vai virar e a gente aqui, ó, no primeiro ponto que a gente fez aqui, a gente puxa aqui um ponto baixíssimo. E aqui a gente corta o fio, vira para cá, para trás, para a parte de trás. Aqui a gente vai dar um nó completo, né? Dá um nozinho. E agora, pessoal, a gente vai pegar esse fio aqui e vamos trazer para o meio aqui do cachecol. Então, a gente dá uma laçada, puxa aqui para trás esse monte de fio. E aqui a gente tenta achar um fio aqui na parte de trás e puxa os fios tudo para cá. Puxei 2 aqui. E aqui eu vou passar uma cola, bem pouquinho, só para eu não ter que dar nó. Então, eu vou botar uma gotinha aqui de cola e vou segurar aqui esse fio para ele colar. Depois que ele colar, aí eu vou cortar ele rente. E aqui eu vou cortar já de uma vez também. Agora, pessoal, o cachecol é quase a mesma coisa do chapéu. Cada um vai posicionar do jeito que mais agradar. Eu vou posicionar de forma bem simples aqui o cachecol. Eu vou dar uma volta. Eu quero que o cachecol finalize aqui assim, mais ou menos.
Então eu vou botar um alfinete aqui, colocar um alfinete aqui, mais ou menos. E o cachecol, pessoal, a gente vai colar também, tá? E aqui a gente dá a volta, ver se não tá dando nenhuma sobra por aqui. Aqui vou botar um alfinete só para ele não sair da posição. Aqui, como eu falei, quando a gente pregou os bracinhos, eu falei que o cachecol ia dar um arremate. E é exatamente isso. Então aqui, ó, dá a volta aqui do cachecol. E aqui eu vou fazer uma voltinha aqui. E ele vai finalizar a outra parte bem aqui na frente da outra mãozinha. Eu vou deixar uma alcinha um pouquinho mais alta do que a outra. E aqui o ponto tá frouxo, na hora de colar eu vou tentar ajustar isso aqui. Passar uma colinha aqui. E vamos começar a colar o cachecol. E vocês vão posicionando aí do gosto de vocês, da forma que vocês acharem que vai ficar melhor. E aqui eu vou ter que soltar, não adiantou muito prender, porque eu vou ter que soltar o cachecol todo para ir passando a cola. Então não é só mesmo para você posicionar mais ou menos onde você quer que bata o cachecol. Porque na hora que você for colando, você vai ter que soltar ele, não vai ter muito jeito. Então passa a cola e vai colocando o cachecol. E aqui, pessoal, essa voltinha aqui, eu acho que eu vou deixar ela solta. Eu só vou passar uma colinha aqui para prender esse fio que ficou meio frouxo. E aqui eu vou passar a cola só um pouquinho aqui para ele não ficar completamente solto. Então eu vou passar aqui para ele não ficar muito em cima do bracinho também. E essa beiradinha aqui eu vou deixá-la solta para ficar mais natural. E o último detalhe que a gente vai fazer agora, para finalizarmos o boneco de neve, vai ser passar um blushzinho aqui na bochechinha, mas vai ser bem pouquinha coisa mesmo. E eu tenho essa tinta aqui, ela já tá até velha, e eu vou fazendo uma esfumaçada. Eu passo aqui na mão mesmo. E a gente vai fazer só uma esfumaçada aqui na bochechinha do boneco de neve. É bem pouquinho mesmo. E do outro lado a mesma coisa, só uma sujeirinha, bem de levinho. E é isso, pessoal. Aqui a gente finaliza o nosso boneco de neve. Muito obrigada a você que ficou até o final, assistiu o vídeo todo. Meu muito obrigada. E fiquem atentos porque o próximo amigurumi da série vai ser muito especial. Então fiquem atentos para não perder nenhum amigurumi dessa série de Natal do canal, que eu produzi com muito carinho para todos vocês. Então, pessoal, muito obrigada e até o próximo vídeo.